Olá, meus queridos alunos, estamos aí novamente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão do Oriente Médio. Na verdade, vou dividir a aula em duas. Então, nessa semana, vamos falar mais sobre a questão palestina e na próxima, vamos falar dos outros países árabes, dos outros conflitos. É claro que, fatalmente, quando estamos falando de Israel e Palestina, nós acabamos incluindo outros estados árabes também nessa nossa história. Então, vamos lá. Bom, gente, para falar da questão árabe, né, e mais ou menos da questão palestina, é importante a gente retomar um pouco do contexto histórico, né? Aquela região ali, ela habitada por povos de cultura árabe há muito tempo, tá? Mas os judeus, eles se autodenominam legítimos donos da terra, segundo a sua história, aquela história bíblica, né? Que eles teriam vivido ali durante muitos anos. Depois eles foram retirados ali no ano 70, durante o Império Romano, passaram pela diáspora, foram espalhados pelo mundo, mas que a terra prometida seria a Palestina, eles deveriam retornar. Durante muitos séculos, os judeus ficaram espalhados pelo mundo, nós sabemos disso, né? Aquela ideia de nação, eles mantinham uma cultura, os elementos ritualísticos, a pureza racial, porque eles evitavam casar com quem não fosse judeu, e os hábitos, né, a religião, isso tudo fazia com que os judeus pudessem se manter como uma nação, mesmo espalhados em várias partes do mundo. Mas foram muito perseguidos. Nós tivemos perseguição para os judeus em todos os períodos. Durante a Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, no século XIX, um grande massacre na Polônia no século XVI, na Rússia, existiam até esportes de matar judeus. No finalzinho do século XIX, dentro daquele contexto de nacionalismo, os judeus resolvem se reunir e pensar numa forma de também criar um nacionalismo. E quando digo nacionalismo, na constituição de um Estado. Nós tínhamos passado pela Haskalah, que era aquelas ideias iluministas judaicas, e agora nós estamos pensando no chamado sionismo político. No finalzinho, na Conferência da Basileia, eles vão decidir pelo projeto de criação de um Estado judeu. E qual seria o território? As discussões acabam apontando para a Palestina. A partir daí, vai haver o financiamento das chamadas aliás. Aliás, seriam migrações judaicas de todas as partes em direção à Palestina. Então, vai haver um crescimento lento e progressivo de população judaica naquela região que nós chamamos de Palestina. Mas aquela região, naquele período, era dominada pelo Império Turco-Otomano e sofria as interferências e o apoio de influência dos britânicos, até porque o Império Turco-Otomano estava em decadência há muito tempo. Ele só não se dissolvia pelo apoio dos britânicos, que viam a existência do Império Turco ali como uma forma de barrar o avanço russo nos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Já estudamos isso lá atrás. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Durante muito tempo, essa região aí foi dominada pelo Império Turco, um império decadente. Quando chega no contexto de Primeira Guerra, a Inglaterra se coloca em oposição ao Império Turco-Otomano e começa a cooptar os árabes locais para fazerem tratados em prol da derrota do Império Turco. E a negociação que eles vão fazer é que após a derrota dos turcos, aquele império vai ser dissolvido e vai surgir ali um Estado árabe. Não se falava de um Estado judeu. Com isso, eles queriam o apoio árabe na luta contra o Império Turco-Otomano. Ao mesmo tempo, se fazia uma proposta aos judeus, na chamada Declaração de Balfour, onde eles prometiam ali um Estado judeu. É claro que essas propostas não eram conhecidas pelo outro, e isso gerava um interesse totalmente diverso, né? Enquanto os árabes queriam garantir aquela região para si, os judeus também queriam. Os árabes não queriam apenas dos judeus, mas os ingleses prometiam tanto a um quanto ao outro. No final, eles acabam também fazendo um acordo entre si. Há um tratado com a presença da Rússia que envolve Inglaterra e França na divisão daquela região do Império Turco-Otomano entre uma região de mandato britânico e um mandato francês. Ao final da Primeira Guerra, nós temos aquelas propostas que vão dividir a região entre os países árabes, aí vai surgindo ali a Arábia Saudita mais à frente, vai surgir o Iraque, coisa que vamos estudar na nossa próxima aula.
O que interessa para a gente agora é essa questão da Palestina. A Palestina acaba ficando sob o mandato britânico. Então, os britânicos têm a responsabilidade de administrar o território da Palestina. Mas, enquanto isso, a população judaica vai crescendo naquela região, cada vez mais, através das chamadas aliás. Até que chega um momento que esse conflito toma grandes proporções, nós temos o chamado Massacre de Hebron, o que demonstra que parece que os britânicos não conseguem garantir a segurança dos judeus. Vários judeus são mortos nesse massacre, só tinha um soldado britânico guardando aquela cidade. Então, os judeus começam a pensar que eles precisam se defender. É nesse contexto que é criada uma espécie de milícia chamada Haganá. Essa milícia Haganá tem o objetivo de ajudar os britânicos a proteger os judeus. Eles não são anti-britânicos, tá? Mas, com o passar do tempo, começa a haver insatisfação, porque os britânicos vão percebendo que o crescimento das aliás vai também aumentando a instabilidade na região. E aí os britânicos têm o lançamento chamado Livro Branco e começa a limitar a chegada de judeus naquela região. E isso vai dividindo os judeus. Se os judeus até então apoiavam os britânicos, a partir desse momento eles começam a ver os britânicos também como inimigos, pelo menos parte deles. É nesse contexto que vão surgir grupos dissidentes da própria Haganá. Entre eles eu destacaria o Irgun. Então, enquanto a Haganá ainda acreditava, né, na possibilidade de trabalhar junto com os britânicos, o Irgun não. O Irgun já começa a considerar os britânicos como inimigo. Então, a situação fica cada vez mais tensa. Aí nós estamos no início da Segunda Guerra Mundial. Moral da história, gente. Ao final da Segunda Guerra Mundial, essa situação está muito grave. Os britânicos estão com problemas internos, domésticos, em relação à sua política externa. E nós temos um atentado terrorista praticado pelo Irgun na Palestina, num hotel chamado King David, que era a sede do governo britânico na Palestina. Nesse atentado, vários estrangeiros morrem, judeus, britânicos, e isso começa realmente a demonstrar que os britânicos têm uma batata muito quente nas mãos. No ano de 47, os britânicos vão realmente abrir mão da sua política externa em várias frentes. Não é à toa que é em 47 que a Índia ganha sua independência. Em 47 também que ele retira tropas da Grécia, da Turquia. Então, em 47 também os britânicos vão entregar o mandato da Palestina nas mãos da recém-criada Organização das Nações Unidas. A partir da entrega do mandato para as Nações Unidas, começa a discussão para uma espécie de divisão do território entre dois estados, um estado judeu e um estado palestino. Esse projeto é chamado de Plano de Partilha. O problema é que os árabes de cara não aceitam. Os judeus também vão questionar, porque eles acham que o território é todo deles por direito histórico, mas no final das contas eles acabam aceitando. E é interessante pensar que a divisão não é feita de forma igualitária. Se pensarem assim, qual era a maior população? A população judaica ou a população palestina? A população palestina era maior. Então, em termos de território, houve uma divisão igualitária ou mais para um e menos para outro? Mais para um e menos para outro. E eu te pergunto, mais para quem? Mais para os judeus. O território destinado para os judeus vai ser maior do que o território destinado à Palestina. E aí vem uma pergunta, por quê? Podemos dizer que naquele momento, estamos falando de 47, 48, naquele momento, o mundo estava pró-judeu. Se nós tivéssemos que considerar árabes e palestinos, naquele momento o mundo estava pró-judeu. E qual seria o motivo que teria levado o mundo naquele momento a estar pró-judeu? Nós temos que lembrar que em 47, a imprensa mundial está publicando as atrocidades encontradas nos campos de concentração na Europa. A guerra termina em 45, mas há pesquisas, há investigações, há o encontro de documentos. Isso está sendo divulgado. Então, o mundo está abismado com as atrocidades que os judeus estão vivendo fora do seu território, por não ter um Estado, não ter um território próprio para viver. Então, a ideia da Palestina
ser dividida com a maior parte para os judeus, está considerando não apenas a população que está ali na Palestina de judeu, mas também a população que está fora, nos outros países do mundo, e que quer ter o direito de migrar para a Palestina e viver na Terra Santa. Ok? Então, esse contexto pró-judeu é que vai facilitar as coisas para essa divisão favorável em termos de território para os judeus. Mas os árabes não estavam dispostos a aceitar. Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque se unem para derrotar e expulsar os inimigos, como eles chamavam, jogar judeu ao mar. Esses 5 países árabes acabam derrotados. E a derrota ela é muito grave, porque aquele território que já era pequeno, ele acaba diminuindo mais. Então, os palestinos vão perder bastante territórios, como se fosse, eles tinham direito a 12 mil quilômetros quadrados, os judeus, eles passam para 20 mil quilômetros. E aí, realmente, o número de refugiados palestinos vai crescer muito. A partir daí, nós temos uma questão muito séria, que é a questão do refugiado palestino. E aí vamos ter rivalidades, né? Iniciando a década de 50, essas rivalidades vão crescendo, até que começa ali um movimento nacionalista entre os árabes, chamado de pan-arabismo. Esse pan-arabismo se dá principalmente a partir da chegada ao poder no Egito de um militar chamado Gamal Abdel Nasser. Nasser começa a pregar a união dos povos árabes, e essa união dos povos árabes começa a ameaçar a região. Ele queria fazer um grande desenvolvimento no Egito, e para esse desenvolvimento ele precisava de recursos, para criar, por exemplo, uma barragem para produção de energia, e alguns países vão prometer esses recursos para o Nasser, mas na hora H, né, eles não dão esses recursos para o Nasser, e o Nasser fica pensando numa solução. A solução que ele encontra é buscar no Egito alguma coisa que dê renda. E existia uma atividade que dava renda, mas não para o Egito. Dava muitos recursos para a França e para a Inglaterra, que haviam construído no Egito o famoso Canal de Suez. É nesse contexto que Nasser vai nacionalizar o Canal de Suez. Quando ele nacionaliza, ele está atingindo frontalmente os interesses franceses e britânicos. Mas ele não satisfeito, tentando fazer uma manobra que pudesse aproximar ele da ideia de liderança entre os árabes. E eu tenho que falar para vocês o seguinte, a gente pensa em árabes, a gente pensa que povos eles são muito unidos, mas não, eles brigam o tempo todo. Os árabes vêm brigando em si. Existia um ditado antigo que dizia: árabes, tudo os separa, só o ódio a Israel os une. Essa lógica acho que o Nasser vai aproveitar, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai fechar um estreito chamado Estreito de Tirã, ali no Golfo de Aqaba, que limitava a passagem de Israel. Então, além de ele tomar, né, de nacionalizar o canal, atingindo Inglaterra e França, ele também vai fechar o Estreito de Tirã, criando um grande problema com Israel. Então, ele acaba arrumando 3 inimigos de uma vez só. Não apenas os europeus, mas também Israel. E aí as previsões se concretizam. Inglaterra, França e Israel invadem o Egito. Começa a chamada Guerra de Suez. Nesse momento, a comunidade internacional fica preocupada. Há uma reunião da Assembleia Geral da ONU que acaba condenando. Eu quero destacar que, nesse momento de Guerra Fria, nós temos a liderança de 2 países que se unem e acabam liderando a votação contrária à invasão, que é União Soviética e Estados Unidos. Olha que coisa legal. Estados Unidos e União Soviética votando juntos contra França, Inglaterra e Israel. E aí, nesse momento, há uma condenação, e Inglaterra, França e Israel são convidados a se retirar da zona do canal. E para garantir que eles vão se retirar, é formada uma missão de paz, a chamada Missão de Suez, formada por tropas de diferentes países, incluindo aí do Brasil. Nós temos aqui o nosso batalhão de Suez, dos ex-combatentes até hoje. E eles vão para a região, vão ficar lá por cerca de 10 anos,
para garantir a nacionalidade egípcia do canal, ou seja, que os britânicos, os franceses e os israelenses não se metam na situação do Egito. No final das contas, mesmo que militarmente tenha sido derrotado no primeiro momento, politicamente Nasser sai fortalecido. Mas essa situação ela vai. E o Nasser vai começar realmente a se destacar como um grande líder panarabista, chegando ao ponto de conseguir fazer uma aliança entre dois estados nesse projeto, que era o Egito e a Síria, que num pequeno período eles chegam a ser chamados de República Árabe Unida. Os palestinos não estão dispostos a se render. Se militarmente estão tendo dificuldades, eles resolvem organizar formas de resistência. E dentro dessas formas de resistência não estava descartado a luta armada. É nesse contexto que vai surgir ali na década de 1950 um grupo chamado Al-Fatah. O objetivo do Al-Fatah, eles tinham a frase símbolo, que era jogar judeu ao mar. Eles queriam exterminar os judeus daquela região. Eles diziam, eles não chamavam Israel de Israel, tá? Eles chamavam de entidade sionista. Então, quando eles se referiam a Israel, não se referiam como o Estado de Israel, o país, não. Chamavam de entidade sionista. Eles achavam que eles deveriam ser retirados dali. E vão usar como ferramenta a luta armada, a guerrilha. Né? Assim como o Irgun havia usado essa ferramenta lá durante o período antes da formação do Estado de Israel, agora o Al-Fatah também vai usar a luta armada, aquilo que a gente chamaria de guerrilha, hoje chamaríamos tranquilamente de terrorismo. Um dos principais líderes guerrilheiros do Al-Fatah é uma figura que mais tarde vai se destacar muito na história contemporânea, que era o Yasser Arafat. Os ataques do Al-Fatah às instalações judaicas, o apoio sírio a esses ataques, o ataque de Israel, as ameaças de ataque de Israel à Síria, isso tudo vai formar uma espécie de barril de pólvora. Enquanto isso, Nasser tentava tirar proveito disso e fazia discursos cada vez mais duros contra Israel, buscando receber uma unanimidade, um apoio dos países árabes. Nesse contexto, ele vai fazer várias manobras com as suas tropas, sempre indo em direção à fronteira de Israel. Israel vai se sentindo cada vez mais ameaçado. As discussões começam a dividir a política de Israel. Alguns afirmavam que deveria haver uma reação mais incisiva, outros afirmavam que deveria se buscar uma discussão diplomática, negociação e evitar a guerra. Mas o Nasser, cada vez mais, tinha discursos mais belicistas e começa a fazer manobras, e essas manobras começam a colocar a situação como insustentável, até que Israel resolve fazer o que ele chama de ataque preventivo. Gostaria de dizer que esse ataque preventivo ele não foi aprovado pelas Nações Unidas. Né? Até hoje, no direito internacional, discute se ele foi legítimo ou se ele não foi, se ele realmente se manifesta como uma legítima defesa ou não. Moral da história, Israel vai atacar os principais adversários, Síria, Egito, até mesmo a Jordânia, né, que a princípio recebe uma mensagem dizendo que para ficar fora, que não seria atacado, mas no final das contas eles acabam participando, né? Há várias fakes que são jogadas na imprensa e alguns diziam que Israel estava perdendo e nisso eles ficam animados, né? Acabam entrando na guerra e vão também ser atacados. Nessa guerra, essa é a guerra onde Israel mais ganha posições estratégicas e posições geopolíticas. Podemos dizer que essa é a mais importante das guerras, considerando a região. Que nessa guerra eles vão perder a Península de Sinai, as colinas de Golã, vai perder Jerusalém Oriental. Eu não havia falado para vocês, mas quando houve a fundação do Estado de Israel, a cidade de Jerusalém ela foi definida pelas Nações Unidas como uma cidade internacional, justamente para tirar a cidade do centro das disputas que existiam entre árabes, né, entre os palestinos e entre os israelenses. Só que, aos poucos, o que aconteceu?
a cidade foi dividida em duas partes, a chamada Jerusalém Ocidental e a Jerusalém Oriental. A Jerusalém Oriental ficaria com os árabes e a Ocidental com os judeus. É um acordo. Essa oriental, ela era administrada pelos Hashemitas da Jordânia. E nesse momento eles vão perder a cidade. Então a cidade totalmente tomada por Israel. Em apenas 6 dias, Israel tomava a Península do Sinai, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e a Jerusalém Oriental. Com a perda de territórios da Guerra de 6 Dias, muitos palestinos acabaram ficando sem lar e precisaram fugir. E começou uma migração muito forte em direção à Jordânia. Nesse contexto, eu quero chamar a atenção para o fato de que, se na década de 50 você tem o surgimento do Al-Fatah, na década de 60 você tem a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. É como se fosse assim, o Al-Fatah é o braço armado da resistência e a OLP é o braço político. Quem vai acabar ganhando força dentro da OLP era o ex-líder do Al-Fatah, Yasser Arafat. Nesse contexto, quando você tem a migração de grande população palestina para a Jordânia, você tem também a migração do Al-Fatah e da OLP. A presença desses dois grupos dentro da Jordânia vai gerando instabilidade. Por quê? Israel, o tempo todo, na ideia de se defender, está buscando perseguir o Al-Fatah. Está fazendo incursões dentro da Jordânia. E isso está incomodando o governo jordaniano. Hussein começa a ficar incomodado, e percebendo que ele está tendo problemas, e isso gera uma situação de falta de legitimidade, porque é como se ele não tivesse domínio sobre o seu próprio território, que tem grupos armados ali que estão ameaçando a sua própria autoridade. Aí ele começa a fazer uma perseguição sistemática, e essa perseguição acaba gerando um massacre. Esse período finalzinho ali da década de 60 até o ano de 71 ali, é um período muito grave que é chamado genericamente de Setembro Negro. Então nós teríamos um massacre contra os palestinos e a expulsão desses palestinos da Jordânia. Nesse momento, o mundo está assistindo e começa a ver um olhar mais carinhoso em relação ao palestino. Eu posso dizer que se lá em 48 o mundo era pró-judeu, a partir do início da década de 70, começa a haver uma conversão do mundo aos palestinos e à questão palestina. Não é à toa que a OLP passa a ser considerada legítima pela própria ONU. No início da década de 70, nós temos um convite a Yasser Arafat, que era o líder da OLP, para fazer discurso no plenário da Organização das Nações Unidas. Ele faz ali um discurso famosíssimo, né? O discurso da oliveira, onde ele diz: eu vim aqui com um ramo de oliveira numa mão e um fuzil na outra. E ele repete, né? O grupo dos semitas, eles gostam muito de repetir como forma de enfatizar. Então ele diz: eu vim aqui com um ramo de oliveira em uma mão e o fuzil na outra. Eu vim aqui com um ramo de oliveira na mão e o fuzil na outra. Não deixem que esse ramo de oliveira caia de minha mão. Ele está querendo dizer o seguinte: ele está disposto tanto à diplomacia quanto à guerra. Então ele está aberto à negociação. Né? O ramo de oliveira seria a ideia da paz. Mas não deixem que esse ramo de oliveira caia da minha mão e eu só tenho o fuzil. É mais ou menos por aí. Nesse momento, então, inicial, nós temos essa situação. Mas parece que os árabes não estão muito dispostos a usar apenas a diplomacia. E é nesse contexto que, no início da década, se aproveitando de um feriado judeu, nós temos no ano de 1973 um ataque a Israel. Esse ataque acontece exatamente nesse feriado, Dia do Perdão, chamado de Yom Kippur, onde os judeus não podiam pegar em armas, tinham várias regras em relação à roupa que eles deveriam usar, e eles são atacados de surpresa. Durante um tempo, realmente há um avanço dos árabes sobre Israel, mas depois a reação é bem rápida. Eles recebem, inclusive, apoio internacional e os árabes novamente são derrotados. Se a Guerra dos 6 Dias foi a mais importante guerra para a região,
a guerra do Yom Kippur foi a mais importante guerra para o mundo. Por quê? Após a derrota, os árabes começaram a pensar as suas estratégias, a repensar as suas estratégias. E acharam que parece que simplesmente pela via militar não estavam tendo bons resultados. Então eles poderiam usar um outro elemento, uma arma secreta. E a arma que eles usaram foi a economia. Eles detinham boa parte da produção de petróleo do mundo. E aí, a partir da OPEP, eles fazem um controle da oferta de petróleo, ou seja, eles diminuem a oferta de petróleo. É só pensar na lei da oferta e da procura. Se nós temos uma oferta menor, a demanda continua grande, o que vai acontecer? Naturalmente, os preços vão disparar. E esses preços vão atingir a economia de diversos países do mundo. Países que estavam vivendo a Era de Ouro, aquele momento de crescimento econômico que nós já discutimos na nossa aula anterior, né? O período de começa em 44 e vai até 71, 72, a Era de Ouro, baseado no acordo de Bretton Woods. O próprio Brasil estava iniciando seu crescimento econômico, chamado Milagre Brasileiro, que começa ali em 68, 69, 70, 71, 72, 73, a crise do petróleo, a grande crise do petróleo, que vai pegar o mundo ocidental. Enquanto isso, os países árabes vendiam petróleo a um preço absurdo e iam acumulando capital, acumulando dinheiro naquilo que a gente chamaria de petrodólares. Expulsos da Jordânia, os refugiados palestinos vão buscar outro país árabe. Dessa vez vão para o Líbano. Estão ali no Líbano, numa boa, mas começam a conviver com grupos de religiões diferentes, e quem fazia a segurança eram as forças de segurança de Israel. Uma bela manhã de sol, num bairro formado só por palestinos, cristãos maronitas, que tinham uma rivalidade muito grande com os palestinos, invadem esse bairro e fazem um massacre. Nesse massacre praticamente não havia homens, os homens estavam trabalhando. O bairro estava apenas com crianças e mulheres. Essas duas regiões atacadas, Sabra e Shatila, passam para a história como o chamado massacre de Sabra e Shatila. Isso vai comover o mundo e vai demonstrar uma certa passividade pelos serviços de segurança de Israel, que estariam apenas assistindo ou virando as costas para não ver a desgraça que tinha se abatido sobre os palestinos naquela cidade. Em 1987, após a morte de 4 palestinos que teriam sido atropelados por caminhões do exército israelense, nós temos o início daquilo que ficaria conhecido como Intifada. Intifada ou Guerra de Paus e Pedras, quando se inicia com crianças atirando paus e pedras contra tanques de guerra. Essa valentia dessas crianças, de seres tão frágeis, vai ser publicada em revistas de jornais do mundo inteiro e vai começar a acirrar o ânimo dos palestinos, trazendo novamente as rivalidades. Nesse contexto, nós temos a formação do Estado palestino e o reconhecimento pelo Conselho Nacional Palestino do Estado de Israel. Isso era inovação. Mas não pense que os palestinos foram o primeiro país a reconhecer a existência de Israel. Na década anterior, finalzinho da década anterior, em 1979, havia sido um acordo chamado Pactos de Camp David, ou Tratado de Camp David, que era um acordo onde o Egito, na época era governado pelo Anwar Sadat, Anwar Sadat foi quem substituiu o Nasser, era governado pelo Anwar Sadat, vai fazer um acordo com Israel, que era governado pelo Menachem Begin. Nesse acordo, eles se reconhecem mutuamente e começam a discutir a devolução de territórios que haviam sido tomados dos palestinos e dos árabes na Guerra dos 6 Dias. Até hoje, os tratados de Camp David ficam na ideia de boa-fé. Eles foram acordados, organizados, pelo presidente norte-americano Jimmy Carter. Inclusive, Anwar Sadat, que é um dos que participam desse momento inédito em que um país árabe, o Egito, reconhece Israel, ele acaba sendo assassinado ao vivo em uma
em uma parada militar. Ele estava no palanque, soldados passaram no caminhão, era um desfile, tudo normal. Eles desceram do caminhão tranquilamente, dirigiram ao palanque, dispararam, matando o presidente, insatisfeitos com os acordos feitos pelo Egito em relação a Israel. Com a chegada da década de 90 e tudo o que tinha acontecido no final da de 80, como por exemplo a Intifada, nós temos a nova tentativa de acordo de paz. Dessa vez, o intermediário vai ser o presidente americano Bill Clinton e vai conseguir reunir o Yasser Arafat, pelo lado palestino, e o Isaac Rabin, pelo lado israelense. Eles vão se encontrar naquilo que foi conhecido como Acordos de Oslo. Os acordos vão rolar ali entre 2 anos, mas não são vários acordos, que tentavam realmente resolver as pendências, devolução de territórios entre os 2 países. Mas parece que as coisas não iriam realmente dar certo. O Isaac Rabin, ele acaba sendo assassinado. E o Yasser Arafat morre, pois tem suspeita de ele teria sido morto num assassinato, envenenamento. Se faz depois uma exumação do cadáver e os exames apontam que as causas foram realmente causas naturais. Como vocês estão vendo, a paz entre árabes e israelenses não é uma coisa muito fácil. Vivemos de avanços e retrocessos. A grande discussão que nós temos é em relação ao direito à pátria, né? O direito que nós temos de ter uma pátria, ou seja, combater a apatridia por parte dos palestinos, e o direito de defesa de Israel diante dos ataques dos grupos também palestinos que jogam mísseis contra o território israelense. Então, essa discussão ela se prolonga. De um lado, tem aqueles que acham que Israel usa uma força desproporcional e outros que dizem que Israel, na verdade, está usando o seu direito de defesa. Ficamos por aqui, gente. Na próxima aula, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor ainda, porque a gente vai discutir outros conflitos paralelos que estão acontecendo no Oriente Médio e que, é claro, acabam envolvendo tanto também Palestina quanto Israel. Ok? Um grande abraço. Não se esqueça de fazer os exercícios. Não vai embora não, que nós temos umas questõezinhas para a gente fazer juntos aí. Tá? Vamos ver se vocês conseguem se dar bem. Vamos lá? Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução número 181, determinando a partilha da Palestina em 2 estados, um judaico e outro árabe, que deveriam estar ligados por uma união econômica. A Resolução 181 manifestou-se favorável a que Jerusalém, alternativa A, pertencesse a Israel e declarada a capital do Estado judaico. Alternativa B, fosse a capital do Estado árabe palestino. Alternativa C, fosse submetida ao governo da Jordânia. Alternativa D, fosse colocada sob a proteção do Vaticano. E, alternativa E, ficasse sob um regime de administração internacional. E aí? Calma, dê uma pausa, leia calmamente e assim você decida. Eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra E. A ONU, em 47, pela Resolução 181, determinou a partilha da Palestina entre judeus e árabes, devido à importância histórica da cidade de Jerusalém. A mesma resolução colocou a cidade sob um regime de administração internacional, liderada pela ONU através de um conselho tutelar, um estatuto próprio para a cidade e um conselho curador responsável pela cidade. Gabarito é a letra E. Vamos à próxima? Em 2018, completam-se 70 anos da criação do Estado de Israel. Na atualidade, a região ainda se apresenta como uma área de conflito permanente e uma solução para as questões políticas e sociais entre israelenses e árabes parece distante. Nesses 70 anos ocorreram guerras, acordos, tratados de paz e resoluções da ONU, Organização das Nações Unidas. Neste contexto, as alternativas abaixo estão corretas, exceto a alternativa A. Os Estados Unidos da América mantêm uma política externa de apoio a Israel. Recentemente, o presidente Donald Trump anunciou que mudará a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém.
As dificuldades e contradições para a criação de um Estado palestino na região contribuiu para a formação de grupos radicais que usavam o terrorismo na luta contra o Estado de Israel. Alternativa C. Na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a faixa de Gaza. Ainda hoje, o exército de Israel controla esta área onde vive um grande contingente de palestinos. Letra D. Após o massacre de judeus na Segunda Guerra, a ONU, Organização das Nações Unidas, autorizou a criação do Estado de Israel. Determinou que os palestinos que estavam na região fossem para o Golfo Pérsico para integrarem-se aos estados do Irã e do Iraque. E aí, o que você acha? Dê uma lida com calma e julgue. Eu vou passar em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra D. Após o massacre dos judeus no contexto da Segunda Guerra Mundial, 39-45, a ONU criou um comitê em 1947 para resolver o problema. Daí surgiu a ideia de dividir o território da Palestina em duas partes, uma para os judeus, que ocuparia 57% da região, e outra para a Palestina. A divisão previu uma zona neutra localizada em Jerusalém. A alternativa D está correta. O mundo acompanhou o crescimento da violência entre Israel e o Hamas na torcida por um acordo duradouro de paz. O conflito atual, localizado principalmente na faixa de Gaza, 2 pontos. Alternativa A. Reflete principalmente o jogo de poder entre o antigo bloco socialista que financia a faixa de Gaza e o capitalista. Alternativa B. Representa uma delicada relação que se estabeleceu na região após a retirada das tropas dos Estados Unidos. Alternativa C. Constituiu-se longe de um conflito de caráter territorial em um conflito de ordem restritamente religiosa entre árabes e judeus. Alternativa D. Coloca-se um equilíbrio complexo entre a busca por soberania do Estado palestino e o do direito de defesa israelense. E aí, lê direitinho com calma, dê uma pausa, que eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra D, conforme eu havia dito. O que se discute é exatamente isso: o direito israelense de se defender diante dos ataques palestinos e a força usada por Israel ser desproporcional, retirando dos palestinos o direito à sua soberania. E aí, como vocês foram? Espero que vocês tenham acertado todas. Bom, gente, ficamos por aqui. Leiam o livro, façam os exercícios propostos. Nos vemos em nossa aula na plataforma, ok? Um grande abraço.